Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a graça, que a paz do nosso Deus, de Jesus das Santas Chagas, esteja no seu coração, esteja na sua vida nesta manhã. Que as chagas gloriosas de Jesus resplandeçam sobre o seu coração e sobre a sua vida. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Estamos aí começando mais um programa com a palavra, direto aqui, desde a TV Evangelizar, desde os estúdios aqui em Curitiba, para todo o Brasil, para todo o mundo também, quem nos acompanha através das redes sociais da TV Evangelizar. Nós queremos pedir a graça do toque de Jesus das Santas Chagas. Queremos pedir a Jesus que nos toque com as suas chagas gloriosas, chagas de salvação. Já não são mais chagas de dor, são chagas gloriosas. E essas chagas são a prova do grande amor de Deus por nós. Nós vemos e conhecemos pela história, que Jesus foi muito mais ferido do que essas chagas. Foi muito mais do que isso. Mas como ressuscitado, ele traz impresso no seu corpo ressuscitado essas chagas. Somente essas, para nos demonstrar o seu grande amor. O grande amor dele por cada um de nós. Esse Deus que veio, que nós celebrávamos e víamos que se encarnou em Belém, na fragilidade de uma criança, viveu como todos nós, cresceu como todos nós, teve as mesmas dificuldades, vai ser São Paulo, e São Paulo diz, menos o pecado, se entregou também por amor a cada um de nós. E essas chagas de Jesus resultam hoje para nós em benefício, em graça de cura, de libertação. Aquilo que vai dizer o profeta Isaías, e depois vai ser retomado por São Pedro na sua carta, por suas chagas gloriosas, nós fomos curados. Pelas chagas de Cristo, nós somos curados. Qual é a cura que você precisa no dia de hoje? Seja cura de enfermidade, seja cura espiritual, seja cura física, cura conversão, você ou alguém que você conhece. A promessa está aí, pelas suas chagas nós somos curados. Então nós nos aproximamos com confiança dessas chagas de Jesus e pedimos que suas chagas gloriosas nos toquem. Todas as vezes que nós recebemos a Eucaristia, nós estamos recebendo Jesus glorioso, ressuscitado. Todas as vezes que nós recebemos a Eucaristia, nós estamos recebendo e estamos sendo melhor tocados pelas chagas de Jesus. Todas as vezes que com o coração arrependido nós nos aproximamos do confessionário, nós confessamos os nossos pecados e o Padre fala, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Nós vemos o quê? Nós vemos que estamos sendo tocados também pelas chagas de Jesus. E essas chagas então trazem a graça da libertação. Libertação dos nossos pecados, perdão dos nossos pecados, libertação dos nossos vícios. São muitas as situações que nós precisamos. Todos nós precisamos de algum tipo de libertação. Todos nós precisamos de algum tipo de cura. Todos. Não existe aqui na face da terra alguém que diga que não precisa de nada. Todos nós precisamos de algo. Quem sabe você diga, não, eu não preciso de uma cura física, mas preciso de conversão. Porque a conversão é um trabalho que nós vamos fazendo durante toda a nossa vida. E ninguém nessa vida, como vai dizer o apóstolo São Paulo, pode dizer que está 100% convertido. Quem está em pé, cuidado para não cair, diz o apóstolo Paulo. E nós sabemos pela fragilidade da nossa natureza como nós somos. Então todos nós necessitamos e precisamos do toque das chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos então nesta manhã, você já acompanhou a transmissão da celebração da Santa Missa. Nós queremos continuar a meditação da Palavra de Deus. Mas hoje olhando de maneira especial para as chagas gloriosas de Jesus. As chagas da mão, as chagas do lado, as chagas dos seus pés, que representam o grande amor de Deus por nós, na pessoa de Jesus. Os santos místicos nos convidam, e entre esses santos místicos nós vemos, por exemplo, Teresa d'Ávila, nós vemos Faustina Kowalska, nós temos Teresinha do Menino Jesus, e tantos outros santos ou beatos que nos convidam a nos refugiarmos dentro do coração de Jesus. Dentro da chaga do coração de Jesus. Porque nós sabemos que, segundo o relato dos evangelistas, o coração de Jesus foi transpassado, foi ferido. Ou seja, foi aberto. E os santos místicos nos ensinam que nesta abertura do coração de Jesus é onde nós podemos entrar. É refúgio seguro para nós. Refúgio seguro
para aqueles que amamos. Então nós queremos colocar nesta manhã, dentro da chaga do coração de Jesus, as nossas intenções. Queremos nos refugiar dentro das chagas, diante das nossas indecisões, diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades, nas nossas tristezas, nos nossos desânimos, nas nossas alegrias, nos nossos ânimos. Nós queremos nos refugiar dentro da chaga do coração de Jesus. Refugiar e colocar também dentro da chaga do coração de Jesus aquelas pessoas que mais sofrem, aquelas pessoas que mais precisam da graça de Deus. Queremos também colocar dentro da chaga do coração de Jesus. Queremos colocar o nosso mundo dentro da chaga do coração de Jesus. Esse coração que foi ferido, mas esse coração que só sabe amar. Um coração que só sabe amar e que continua pulsando de amor por cada um de nós. É dentro deste coração, é dentro desta chaga gloriosa que nós queremos nos refugiar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções. Quais são as tuas intenções nesse dia, nesta manhã? Minhas preocupações. Quais são as tuas preocupações, ansiedades e angústias? Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curastes da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar-me em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. E nessa terça-feira, então, nós somos convidados a olhar para as chagas de Jesus. A olhar para Jesus das Santas Chagas, que é Jesus glorioso, que é Jesus ressuscitado. E o nosso tema é: em cada chaga, um gesto de amor. Em cada chaga de Jesus, nós olhamos e vemos um gesto de amor. Eu já falei aqui, já falei no programa, ano passado falei nas minhas homilias, trabalho isso também, sobretudo na Semana Santa, que nós precisamos olhar para as chagas de Jesus não mais como chagas de dor. É óbvio que houve dor. Ninguém vai dar risada se é ferido, se é transpassado nas suas mãos. É claro que Jesus sofreu, é claro que foi uma dor horrível para nosso Senhor Jesus Cristo, mas não está mais doendo, porque agora são chagas gloriosas. Lembre que Jesus aparece aos seus discípulos no dia da ressurreição. O que faz com que os discípulos identificassem Jesus, segundo os evangelistas, não é a sua face, porque ele já está ressuscitado. Ele já pertence ao plano de Deus. O que faz com que os discípulos reconheçam que é o Senhor ressuscitado são as suas chagas. Apareceu no meio deles, e ao aparecer no meio deles, Jesus mostrou o lado e as mãos. E os discípulos então reconheceram que era o Senhor ressuscitado. Isso está escrito no Evangelho de João. Então, quando nós olhamos para as chagas de Jesus, o que nós vemos? Quando nós olhamos para as chagas de Jesus, nós vemos agora as suas chagas gloriosas, que não doem mais e que são o símbolo da vitória sobre o pecado, da vitória sobre a morte. Então, como vai dizer o tema, em cada chaga, um gesto de amor. Em cada chaga nós vemos o amor do Cristo, nós vemos a caridade do Cristo, nós vemos a humildade, nós vemos a mansidão do Cristo, nós vemos o presente de Deus por cada um de nós. E aí então nós somos chamados a olhar para as chagas de Jesus, como eu dizia, não como chagas de dor,
Ai, coitadinho, como dói. Não dói mais, está ressuscitado. Mas olhar para essas chagas como um gesto de amor por cada um de nós. Nós cristãos temos um Deus que se deixou ferir por amor a cada um de nós. Foi por cada um de nós que Ele deixou ser maltratado, que Ele se deixou ser ferido. E muito mais do que sentir dor, foi por amor. E aí depois nós vamos olhar Santa Teresinha do Menino Jesus, que diz: não basta dizer eu te amo, o amor verdadeiro precisa doer, você precisa dar provas de que você ama. Porque é muito bonito uma pessoa que anda por aí dizendo que ama todo mundo, mas se ela não dá nenhuma prova, ela não ama ninguém, ela só ama ela mesma. Se realmente você ama, você dá provas concretas, porque o amor exige provas concretas. Deus não escapou dessa regra, porque a regra do amor é a regra que vem de Deus. Deus deu provas concretas do seu amor. Deus se deixou ferir. Deus se deixou doer por amor a cada um de nós. Então, olhando para as chagas de Jesus e Santas Chagas, olhando para as chagas do ressuscitado, nós vemos esse grande gesto de amor. E ao me aproximar das chagas do ressuscitado, eu toco nessas chagas como tocou Tomé, eu sou transformado, como nós dizíamos na oração. Tomé tocando nas chagas de Jesus, o que acontece com Tomé quando Tomé toca nas chagas de Jesus? Tomé é curado da sua incredulidade. Quando eu toco nas chagas de Jesus, eu sou curado da minha incredulidade, da minha arrogância, da minha soberba, das minhas indecisões, do meu ódio, da minha inveja. Todos nós precisamos fazer essa dinâmica de tocar nas chagas de Jesus. Porque o Atos dos Apóstolos vai nos dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então não significa que Ele subiu no céu e Ele está lá no céu sentado, de braços cruzados, olhando para nós e dizendo: bom, daqui a pouco eu volto. Não, Ele está vivo e presente na igreja, pela ação do Espírito Santo. E pela ação do Espírito Santo eu posso tocar em Jesus. Pela ação do Espírito Santo eu posso receber Jesus. Pela ação do Espírito Santo, assim como Tomé tocou no costado de Jesus, eu também posso tocar. Eu também posso fazer essa experiência do amor de Jesus por mim. Esse Jesus que se deixa chagar, esse Jesus que se deixou ferir por amor a cada um de nós. Então, que a gente possa retomar essa realidade do grande amor de Deus por nós, manifestado na pessoa de Jesus. Deus não só falou que nos amava de palavras, porque como eu dizia para vocês, é muito fácil você dizer que você ama de palavras. E Madre Teresa de Calcutá vai dizer, é fácil dizer que você ama uma pessoa que mora do outro lado do oceano, porque você não tem implicação nenhuma com ela. O difícil é você dizer que você ama uma pessoa que convive com você, uma pessoa que está ali junto com você no trabalho. Isso é difícil. Deus não disse que nos amava de longe, não. Deus concretamente disse que nos amava, enviando o seu Filho Jesus. E quando nós olhamos então para a cruz de Jesus, nós vemos que Deus nos amou até o limite. Por isso, no final da vida, Jesus vai dizer, está tudo consumado. Eu me entreguei completamente. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos, fica aqui comigo. Um dia para marcar na agenda e no coração. Dia 8 de fevereiro. O verão ganha um novo significado. Organize uma caravana, organize um ônibus, o pessoal vai aderir, mas tem que ser agora, né? Para quê, padre? Para ir para Matinhos, gente. Santa Missa, show e evangelização. Verão Maior, Paraná. Venha viver este verão com a gente. Sou mais que vencedor, comigo Deus está. Boca seca, feridas que não cicatrizam e, claro, aquela gengiva sangrando, a garganta o ano inteiro inflamada. Fez implante? Tá dando rejeição? Se você anda com muita dor na boca, na língua ou até mesmo na sua gengiva, use a linha Tridal, o único tratamento do mercado que reúne nanotecnologia avançada, ajudando a sarar feridas, reduzir inflamações e acelerar a cicatrização. Controla os problemas que se repetem na
boca e na garganta. Para você que liga agora, você pode escolher levar para casa aqui ó, o Diário Espiritual 2026 autografado pelo nosso querido Padre Manzotti ou a Capelinha de Jesus das Santas Chagas. Não é sorteio, é presente. Ligue 0800 590 0435 ou mande um WhatsApp para 419 9761 8825. E se a gente fosse pra... Descubra o Paraná, se é pra descanso ou se aventurar. Tanta beleza que não dá pra acreditar. Você vai embora com vontade de voltar. Quem conhece o Paraná se apaixona. O estado natural das maravilhas. Bora lá? Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Ei, para um pouco. Eu quero falar para você desse mineral que é o magnésio, muito importante para a sua saúde. Presta atenção nesse recado que pode mudar a sua vida. Está sofrendo com dores nas articulações, dificuldade para caminhar, ou até mesmo tem uma doença crônica como artrite, artrose, osteoporose? O magnésio ajuda muito a aliviar as dores. Ele vai fortalecer os músculos, os ossos, diminuir as inflamações. Inclusive, o magnésio, ele ajuda no fortalecimento das veias e das artérias, evitando inchaço, formigamento, má circulação. É um mineral da vida, são mais de 300 reações no seu corpo. Liga agora mesmo, 0800 591 8773. Você vai levar para casa o seca-barriga de presente e ainda tem um brinde extra, além do seca-barriga, pagamento para daqui 45 dias. Liga agora, 0800 591 8773. Novena de Jesus das Santas Chagas, toda terça às 11 da manhã, ao vivo, na TV Evangelizar. Estamos de volta com o programa Com a Palavra nesta manhã de terça-feira. Que alegria poder estar chegando aí na sua casa, na sua família, através da TV Evangelizar, aqui através da obra Evangelizar. É preciso que esse programa Com a Palavra acontece. É graças a essa TV, é graças à tua ajuda também como associado, que esse programa pode chegar até você, que esse programa pode chegar a tantas e tantas pessoas. Não só esse programa, mas todos os programas da TV Evangelizar. E hoje, terça-feira, nós olhamos de maneira especial para Jesus das Santas Chagas, dedicado a Jesus das Santas Chagas. Inclusive, você acompanhou a transmissão da missa, você vê a novena, não é? A ladainha, dedicada também a Jesus das Santas Chagas. O nosso tema é cada chaga, em cada chaga do Cristo, nós encontramos um gesto de amor. Eu terminava e eu trabalhei isso no primeiro bloco dizendo: Jesus se deixou ferir por amor a cada um de nós. É porque Ele nos ama. O Deus cristão é um Deus, não é um Deus indiferente. Nós vamos nas mitologias dos outros povos, as mitologias antigas, dos deuses pagãos, são deuses um pouco indiferentes, ou muito longe dos seres humanos, longe de tudo, e só procuram o ser humano por puro interesse. O Deus cristão não é assim. O Deus cristão não procurou o ser humano por interesse. O Deus cristão procurou o ser humano porque amava o ser humano, a ponto de se encarnar, a ponto de nascer como uma criança frágil, precisando do cuidado de Maria, de José. Esse foi o Deus cristão. E o Deus cristão, depois que nasceu, que veio aqui, que já é uma grande coisa, a kenosis, que vai trabalhar São Paulo, o rebaixamento do Cristo, ele que era rico se fez pobre para nos enriquecer, vai dizer São Paulo, não ficou só nisso. Ele foi até o extremo de entregar toda a sua vida por nós. E quando nós olhamos então para as suas chagas, nós vemos o seu gesto de amor. A palavra que nós vamos meditar se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. João 14, 6. Veja o que Jesus vai nos falar. Nós estamos aqui na passagem que Jesus vai se colocando como um único caminho de acesso a Deus Pai. Tomé vai perguntar para Jesus, que não sabe aonde vai, qual é o caminho. Então Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, aquele que se deixou ferir na cruz, no Calvário, aquele que ressuscitou, este que está presente na sua igreja é
o caminho, a verdade e a vida. É o caminho que nos conduz a Deus. Não existe outro caminho que nos conduz a Deus. Jesus está falando no Evangelho de João. Não discutam comigo, discutam com Jesus se você acha que tem outro caminho. O Evangelho de João é claro. Não há outro caminho. Jesus é a estrada que nos leva até Deus. Jesus é a verdade. A verdade não é só uma coisa intelectual. A verdade não são só racionamentos filosóficos. A verdade é uma pessoa, Jesus. Qual é essa verdade? A verdade que revela aquilo que o ser humano é. Jesus é o caminho que me conduz até Deus. É o caminho seguro. Por Jesus eu chego à salvação. Jesus é aquele que me leva, não é? Nós vamos no Antigo Testamento, nós encontramos em Gênesis o sonho de Jacó da escada que unia a humanidade até Deus. Essa escada é Jesus. Depois vai ter a interpretação feita pelos Santos Padres. Essa escada é Jesus, porque Jesus é o pontífice. Antes do Papa ser pontífice, é Jesus que é o pontífice. É o pontífice, é a ponte em que liga a minha humanidade com Deus, que liga a tua humanidade com Deus. Por causa do pecado original, já não havia mais essa ligação da humanidade. Havia um abismo entre Deus e os homens. Deus, na pessoa de Jesus, se fez homem para reconciliar a nossa humanidade com Ele. E o próprio Deus, Jesus, e é o que nós comemorávamos no ano passado, 1700 anos do Concílio de Nicéia, foi trabalhado essa verdade. Jesus, 100% Deus, 100% homem. Jesus com as suas duas naturezas. Vamos entrar aqui em teologia. Jesus é uma pessoa divina, com duas naturezas, humana e divina. E essa natureza humana e divina me reconcilia com Deus. Por isso Jesus é o pontífice. Ele é a ponte. Ele é o caminho que me leva até Deus. Não tem outro. É Jesus que me leva até Deus. É Ele que faz a obra da salvação. Ele me leva, então, até Deus. Mas Ele não é só o caminho. Jesus também é a verdade. A verdade que revela quem eu sou. A verdade que revela quem é Deus. Jesus é isso. Quem eu sou? Eu sou filho e filha de Deus. Amado, amada por Deus. Essa verdade muitas vezes se perde no decorrer da nossa vida. Quantos de nós andamos aí prostrados? Quantos de nós nos esquecemos que somos filhos e filhas de Deus? E nós então somos chamados a assumirmos essa filiação. Porque Jesus nos revela essa verdade. Verdade fundamental. E é uma verdade tão grande na vida de Jesus, que Jesus vai, durante toda a sua vida, ensinando seus discípulos, ensinando a igreja nascente, que deve se dirigir a Deus como Pai. Que nós somos filhos e filhas de Deus. Essa é uma das grandes verdades que Jesus vem nos revelar, se não uma das maiores verdades, de que Deus é o nosso Pai. Deus não é só o nosso Senhor, Deus não é só o Adonai, o Javé Sabaoth. Tudo isso Ele é. Mas Jesus nos dá um título mais precioso ainda, quando diz, Deus é Pai. E quando vocês se dirigirem a Deus, porque os hebreus quando se dirigiam a Deus, se dirigiam a Adonai, Javé Sabaoth. Jesus vai dizer aos seus discípulos, quando vocês se dirijam a Deus, se dirijam com a palavra Abba, Pai. Então Jesus nos revela isso, é o caminho, Ele é o pontífice, como eu dizia, que nos leva até Deus, conecta a nossa humanidade com a divindade de Deus, perdoa os nossos pecados, Ele é o pontífice, Ele é a estrada, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a verdade, vida, porque Ele traz vida a cada um de nós. Vida que Ele, por suas chagas, nos deu na cruz. A morte foi vencida. E quando a morte é vencida, então Cristo nos traz o quê? Nos traz a graça da vida. Nós não somos o povo da morte. Por mais que a nossa contingência humana chega um momento que ela caduca. Chega um momento que algum problema de saúde leva a gente para outra vida. Mas nós não somos o povo da morte. E por isso nós nunca celebramos a morte, nós sempre celebramos a vida. Porque todos aqueles que creram no Cristo durante toda a sua vida, esses estão vivos no Cristo. Mesmo que já não estejam mais nesse mundo, estão vivos. Porque aceitam essa vida que vem do Cristo.
aceitam essa verdade. E qual é a verdade? De que Deus é o nosso Pai, de que Deus nos ama e que nós somos filhos e filhas de Deus. E por isso nós somos chamados a fazer o quê? A vivermos como filhos e filhas de Deus. Então nós olhamos para as chagas de Jesus, pegando com esse evangelho de hoje, eu sou o caminho. As chagas nos mostram justamente isso. Esse foi o preço para que ele fosse o nosso pontífice. Não foi um estralar de dedos que fez com que ele fosse o nosso pontífice. O preço para ele ser o nosso pontífice foi o quê? Foi a sua entrega total na cruz. Ele entregou. Ele se entregou por nós. E por isso então ele é esse caminho que nos conduz a Deus. Nós às vezes andamos num mundo cheio de caminhos, cheios de certas espiritualidades egocêntricas. O importante é que você esteja bem. O importante é que você faça essa espiritualidade para você se sentir bem. O importante é que você faça essas práticas, isso e aquilo. Cuidado. Práticas que muitas vezes vão alimentando o nosso egocentrismo. Isso não é cristão. Qualquer espiritualidade que vá fomentando um egocentrismo não é cristã. Pode ser qualquer coisa, mas não é. Porque o cristianismo, ele me desinstala de mim mesmo. Ele faz eu ir ao encontro do outro. E é isso que Jesus faz. Esse foi o preço. Quando nós olhamos para ele, quando nós vemos as suas chagas, o preço dele ser o nosso pontífice. O preço dele vir, dele entregar a sua vida por cada um de nós. Ele é a verdade. A verdade que revela quem é Deus para a humanidade. A verdade que revela, e hoje nós vivemos um mundo da pós-verdade, que nada é verdade, e que tudo é verdade, e que a verdade vai de acordo com o que você quer. Não. Segundo as Sagradas Escrituras, Cristo é a verdade. E aqueles que andam no caminho de Cristo, depois São João vai trabalhar isso na sua primeira carta, aqueles que andam nos caminhos de Cristo andam na verdade. Aqueles que não andam no caminho de Cristo não estão na verdade. São João, o mesmo que escreveu o Evangelho, depois vai escrever as suas cartas, João é muito direto. Ou somos ou não somos. Eu não posso hoje estar no caminho de Cristo e amanhã com o meu pé em outro caminho, que não é o de Cristo. Eu não posso hoje sustentar uma espiritualidade cristã e amanhã acabar sustentando outro tipo de espiritualidade que não tem nada de cristão. Não, porque ele me revela a verdade. A verdade de que eu sou filho, de que eu sou filha de Deus. Você é filho, você é filha de Deus. Retome essa verdade na sua vida, de que você é filho, de que você é filha de Deus. E o Cristo é aquele que é a vida. Vida aqui, zoé, do grego, que significa vida eterna, mas também vida biológica. O Cristo traz vida para cada um de nós, para todos nós. E por isso nós precisamos, no mundo de hoje, sermos promotores do caminho, que é Cristo, sermos missionários de Cristo. Dizer, é Jesus que é o caminho que nos conduz até Deus Pai. Precisamos ser promotores da verdade. Não andar por aí gritando as nossas verdades, mas mostrando quem é a verdade, que é Jesus. E precisamos também sermos promotores de vida. Gerar vida aonde nós estamos. Levar esperança aonde nós estamos. Tudo isso nós encontramos quando nós olhamos para as chagas de Jesus. Porque em cada chaga de Jesus, nós vemos então um gesto de amor. Gesto de amor que nós meditamos nessa manhã, que é Jesus como caminho, como verdade e como vida. Então, abra o seu coração nessa manhã a Jesus, caminho, verdade e vida. Deixe que Ele te guie para que você possa chegar até Deus. Não tenha medo. O caminho de Jesus é o caminho que nos leva à nossa realização, que nos leva à verdade, porque Ele também é verdade. E Ele revela aquilo que nós somos. O que nós somos? Filhos e filhas de Deus, prediletos, fomos eleitos por Deus. É isso a verdade que Cristo vem nos colocar. E a verdade é que tudo isso é graça, não é por nossos méritos. E Ele também é a vida. Ele cada dia nos concede vida. Vida física, vida biológica, para estarmos aí para cima e para baixo. Mas também nos concede, desde já, a vida eterna. O germe da vida eterna. Para fazermos parte, um dia, do seu reino. Então, por suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Eu quero invocar a bênção de Deus sobre você, sobre a sua família, nessa terça-feira. E durante o dia de hoje, retome essa verdade.
Se aproxime de Jesus, que é o caminho que te conduz a Deus. Se aproxime a Jesus, que é a verdade que te revela o que você é, filho e filha de Deus. Se aproxime de Jesus, que é vida, que gera vida e que coloca o germe da vida eterna no teu coração e na tua vida. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fica agora com um Bom Dia Evangelizar.